Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre por que a gente faz do Terra. Então, eu gravei um vídeo, vou postar hoje, vou dar para Maria Alice, para Adriana. Estou postando lá no meu grupo também, no meu canal, um vídeo como a gente encontra nossos funcionários. Um videozinho simplesinho de 3, 4 minutos, como eu vou fazer para encontrar os meus funcionários? Eu não consigo ter uma empresa se eu não tenho funcionário nenhum. Quando eu comecei a Doterra, não tinha funcionário nenhum. A gente pegava tudo em inglês e tinha que fazer aquelas traduções mambembes. Não tinha líderes como eu, como a Adriana, como a Maria Lídia. Não tinha esses líderes assim em cima da gente, ninguém. Então, a gente precisava dos líderes funcionários da Doterra, lá que trabalhavam lá dentro, pessoas físicas. Então, nós aprendemos que nós poderíamos ter os funcionários que eles estavam sendo traduzidos e que eles poderiam ser. Então, hoje eu vou colocar lá no canal para vocês entrarem. E a gente vai estudar toda semana agora, vai ser uma série de estudos sobre os nossos funcionários. Mas hoje eu vou terminar a aula que nós começamos na semana passada, explicando por que que eu faço do Terra. Por quê? Porque eu faço esse MMM, marketing de multinível, né? Hoje, conversando com uma downline, ela falou: olha, eu trabalhei num marketing multinível e eu tô com dificuldade porque ela vai assistir essa aula gravada. Eu tô com dificuldade porque eu trabalhei muito nesse multinível, entrei em contato com todos os meus amigos e familiares e hoje ela não trabalha mais nesse MMM, nesse marketing multinível que ela trabalhava nessa empresa, porque era uma empresa que só queria saber de números. Os produtos excelentes que ela os tinham, mas eles ficavam pilhando para eles comprarem, os consultores, comprarem para os lá em cima baterem a meta, não davam treinamento, não ensinavam, não mostravam como fazer as coisas, eles só chegavam no final do mês e ficavam pilhando. Ai, gente, falta só 500 pontos, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar. Aí eles se enchiam de produtos e depois tinham que correr atrás de vender produto, de desespero, de não sei o quê. Então, ela falou: eu estou traumatizada, né? Com marketing de multinível. Mas hoje ela entrou para a Doterra e ela falou: como que eu faço agora para ir atrás dessas pessoas que eu traumatizei? Que eu falei tanto dos outros produtos, que eu fiz tanto, e agora? Como que eu faço? Queimei meu filme. Eu falei: não, calma, porque a Doterra, ela vai se fazendo. Então, se a gente vai devagar, entre aspas, né? Se a gente vai fazendo os passos certinho, do terra é copia e cola. Então, é estudar, é ler, é aprender sobre os olhos, aprender sobre o negócio e pôr em prática. Beleza? Então, vamos terminar a nossa aula da semana passada, que nós estávamos falando sobre o negócio. Cadê? Peraí. Estava com mil coisas abertas aqui. Cadê minha aula? Tá aqui. Então vamos lá. Nós começamos aqui, olha, quem não estava na aula, só para entender por que eu faço do Terra. Então nós conversamos que ela tem produto, ela tem negócio, ela é surpreendente, ela é milagrosa, ela dá saúde financeira, mesmo numa crise mundial que a gente está. Então, a gente falou um pouquinho por que empreender um marketing de multinível, porque eu posso estar na minha casa, em qualquer lugar que eu esteja, mas que eu preciso ter o meu porquê. Então, eu tenho que ter um motivo, uma motivação para fazer, então, do Terra. Que não importa a crise do país, a crise mundial, não importam as guerras, todo mundo precisa de saúde. Saúde é a única coisa que ninguém deixa em segundo plano. As pessoas procuram em primeiro plano, porque a comida é saúde, então a gente vai ensinar as pessoas a comerem e a comerem bem também. Então, é um jogo que a gente fala que é de 0 a 0. Nós nunca estamos atrasados em nada quando a gente está falando de óleo. A gente sempre está com o melhor produto, mostrando e falando a melhor parte da vida das pessoas, que é a saúde. Então, a gente nunca erra. Aí nós falamos sobre ser empregados ou sermos autônomos. Nós falamos o que que o empregado é, ele trabalha para o outro, né?
não tem como ele fazer mais, é aquilo ali e acabou. E o autônomo, ele pode trabalhar mais horas, mas ele faz o horário dele, ele faz as férias dele, ele faz a vida dele e ele leva o trabalho dele para onde ele quiser. E que ele vai investido em tudo aquilo. E a gente terminou falando que nós não pegamos nada, a gente começou tudo do zero. Cada um aqui que faz do Terra pegou ali e começou um por um, cadastrando e fazendo e falando, né? Então, nós começamos fazendo uma lista de 100 nomes, e aí a gente vai então pegando essa nossa lista de 100 nomes. Então, eu tenho que ligar, eu tenho que mandar mensagens, quem não é visto não é lembrado, eu tenho que ir em eventos. Nossa, eu não saio de casa para absolutamente nada. Então, eu tenho que fazer um trabalho muito mais pela internet. Mas o trabalho pela internet é um pouco diferente. Então, se você pode ir em festa, que festa? Do sobrinho, lá vai ter um monte de gente. Nunca saia de casa com a sua bolsa sem ter os olhos ali. Então, você tem que ter. Você vai na igreja, você vai numa festinha de família, você vai no encontro de amigas, você vai na aula na aula não, na reunião de escola. Esses são os momentos que você faz do Terra. A gente faz na fila. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês do pessoal fazendo do Terra na fila. Então ela estava na fila e aí ela escutou o casal na frente conversando. Olha só, o casal na frente conversando. Ela falou assim: Nossa, gente, não aguento mais, eu preciso dormir. Desesperadamente, eu preciso dormir. E ela na fila ali só escutando. Ela, ai, minha nossa, será que eu falo com ela? Não falo. Ai, será que eu falo? Não falo. E a mulher falando, ai, mas eu tenho. E o rapaz pergunta, mas você já tentou isso? Já tentou? Ai, já tentei tudo, né? Aí ela não aguentou. Ela falou assim: desculpa, desculpa incomodar, mas eu não pude deixar de escutar. Vocês estão conversando alto e é sobre dormir. Nossa, já passei por isso. Eu posso dar uma dica? Olha, eu tenho um negócio aqui que pode ajudar. E aí ela mostra o óleo dela, tão precioso. Ela segura aquele óleo como se fosse assim um presente do céu. E ela dá, e a pessoa olha aquilo, vê aquilo. Acho que a pessoa se sentiu até comovida, né? Pega aquela coisa e ela fala: Posso pegar seu número? E daí depois eu posso te ligar para dar mais algumas dicas, tal, tal, tal. Então, é aquela coisa, você não sai de casa. Então, do Terra a gente faz 24 horas. Não é como um empregado que entra às 8 e sai às 5, né? Não, nós fazemos o tempo todo, da hora que a gente acorda, à hora que a gente vai dormir. O maior problema da maior parte dos consultores é que os consultores não têm uma rotina e não têm uma disciplina para trabalhar na doTERRA. E como você trabalha por conta, você é um autônomo, e se você não tem disciplina, se você não tem rotina, se você não trabalha com checklist, o seu tempo acaba e você não fez o que você precisava fazer. Então precisa ter lista, precisa ter agenda, precisa ter as coisas lá todas ticando. E vou dar mais uma dica. Já dei em várias outras aulas e vou dar uma dica que nós psicólogos ensinamos para todas as pessoas, não é só quem faz do Terra, para qualquer pessoa. Faça o seu checklist. Se você não é muito, depende da sua ansiedade, como você trabalha essa ansiedade. Então, se você é uma pessoa que você vai fazer o seu checklist à noite e você não vai dormir, que você vai ficar pensando naquele checklist, não faça de noite. Última coisa é fazer a sua meditação, fazer lá sua respiração, deita, faz o seu relaxamento de Jacobson para dormir, dormir. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, então, só um minutinho, peraí, só pôr um negócio aqui, só um minuto. O que você faz quando você acorda é fazer o seu checklist, tá bom? Aí você acorda e aí você faz o seu checklist, primeira coisa ao acordar. Então, se você não é tão ansioso, faz à noite. Eu faço à noite. Então, eu termino na hora que eu desligo o meu computador, que eu vou guardando as minhas coisas, guardo tudo que eu desligo, eu vou fazer o meu checklist. E aí, então, no meu checklist, ó, vou até trocar meu anel, que eu não posso esquecer do negócio quando acabar a aula. Aí, no meu checklist, eu faço. No dia seguinte, ou à noite, né? Quando eu vou fazer meu checklist do outro dia, eu tenho que pegar o checklist que eu fiz da última vez. Essa é uma parte muito importante. E você tem que ticar o seu checklist. O que você fez e o que você não fez. E o que você não fez, tem que ter uma desculpa.
E se foi só procrastinação, você tem que escrever procrastinei. Senão, você vai lá e coloca, chegou visita naquele horário, não pude fazer tal coisa. Eu tive que levar meu filho no médico, por isso que eu não pude fazer. Você divide seu checklist em dois. Nos tenho que, então você faz o checklist do que eu tenho que fazer. E o checklist, você passa um traço e embaixo você, o que eu gostaria de fazer se desse tempo. Então, muitas vezes você deixou de fazer uma coisa que eu tinha que, mas você fez uma ou duas daquelas que eu gostaria de fazer, ou que eu preciso fazer também, mas não tinha tanta necessidade de ser hoje. Mas eu já adiantei. Então amanhã sobra um tempinho para eu fazer aquilo que eu não fiz hoje e eu já adiantei alguma outra coisa. Então, dividam o seu checklist, mas se você não justificar o seu checklist, o seu cérebro não vai entender que você está uma pessoa organizada, tá bom? Então, é bem importante colocar lá. Se eu fiz, ok. Não fiz porque não fiz. Não precisa escrever uma frase enorme, nem nada. Uma justificativa que você lembre. Uma palavrinha ou duas que você lembre porque você não fez. Tá bom? Não façam listas enormes e que não são reais. Façam listas coerentes com o seu tempo, realistas. Beleza? Bom, então o bom consultor vai trabalhar dessa forma. Aí nós falamos então os nossos porquês. Por que que eu faço do Terra? Então, ela é uma empresa diferente daquela que a minha amiga me contou, que é uma empresa sólida, é uma empresa que não fica mudando as coisas. Nós fazemos esse negócio pelo que a empresa já é internacionalmente conhecida. Ela já é uma empresa solidificada, ela não está começando com a gente. É uma empresa que já deu certo no mundo todo. E no Brasil vai dar mais certo ainda, porque o Brasil está crescendo numa rapidez ímpar, né? Também, deixa eu colocar aqui. Então, já deu certo no mundo todo. No Brasil, quem vai dar certo para a Doterra são os profissionais agora que estão fazendo. Pode manter, então, o outro porquê é porque a Doterra pode manter sua atividade atual e agregar a Doterra, aumentando as horas despendidas no negócio de acordo com as metas e ganhos. Então, eu faço Doterra por quê? Porque eu posso fazer isso e agregar isso a mais um trabalho meu ou ser o meu único trabalho. Eu faço do Terra também porque é uma oportunidade de rendimento, de ser dona do meu negócio, de estar dentro daquele quadrante de autônomo. Então, esse tem que ter os nossos porquês. Se eu não tenho meus porquês, eu não dou conta de fazer do Terra, tá bom? Outra coisa super importante também, é a gente estar entendendo que eu preciso dar amostras. As pessoas gostam de receber as amostras. Eu preciso vender, se eu for precisar vender, eu tenho que vender a preço de venda, jamais ao preço de custo. Tá bom? Eu tenho que ajudar as pessoas a quererem ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Eu não posso ser aquela pessoa que falo demais e nem de menos, tá bom? Nós cadastramos a pessoa depois que ela já experimentou. Depois que ela, pelo menos 3 contatos eu tenho que ter tido até a gente conseguir cadastrar. Então, tem gente que fala, nossa, eu não consigo cadastrar, eu falo e ninguém cadastra. Mas entenda que logo na primeira fala você pode não conseguir. Num segundo encontro com essa pessoa, você já preparou. No terceiro, muitas vezes você cadastra. Então, não dá para simplesmente dar a amostra, ligar e querer cadastrar. Então, eu vou apresentar um negócio para a pessoa, é uma coisa nova para essa pessoa. Eu vou apresentar também o óleo e eu também vou falar de negócio. Na mesma apresentação, você tem que sentir, você tem que ter o feeling. Pode ser que você está falando com uma pessoa de 70 anos e ela não tem interesse nenhum de fazer o negócio. Então, não fale para ela do negócio logo de cara.
Primeiro, sinta a pessoa. Agora, você conversou com essa pessoa, viu que ela, nossa, eu queria. Se a pessoa falar para você que o óleo é muito caro, então eu vou te ensinar um jeito de você ganhar dinheiro e poder comprar o óleo que você quiser, de você conseguir ganhar mais dinheiro. E aí, então, você já entra com o negócio. Se a pessoa falar qualquer coisa de dificuldade que está passando financeira, é o momento que você tem para entrar com o negócio. E dizer para ela: você não vai receber um bom dinheiro em um ano. Mas o que vocês precisam entender, pessoal, é muito importante isso. Doterra é que nem uma faculdade. Você entra para a faculdade e você já sai ganhando, vai fazer odonto. Você já entra ganhando? Não, você entra gastando. Então você gasta por 5 anos para fazer sua faculdade, mesmo que ela seja pública, você gastou. Por quê? Você gastou comprando os livros, você gastou, às vezes, precisando de um professor particular, você gastou porque você comprou material, você teve seu gasto na faculdade. Então, são 5 anos trabalhando e ralando para se formar. Aí depois você se forma, e aí você vai começar o seu negocinho ali do zero. Então, muitas vezes você vai é, 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 ganhar um X e vai gastar aquele X já logo em seguida, né? Vai trocar 6 por meia dúzia no começo. Aí depois de uns 3 anos, você começa a ganhar dinheiro. Se você for um dentista, por exemplo, se você for uma psicóloga, por exemplo, se você for médico, enfim. Por quê? Você tem um tempo. Agora, a do Terra não é diferente. Um negócio da Doterra, você tem que ter lá uns 4, 5 anos guardando e usando aquele dinheiro que você ganhou na própria Doterra, investindo ali e pondo ali. Então, quando eu apresento o negócio para alguém, eu falo para essa pessoa: não adianta esperar que você vai ganhar o que eu estou ganhando hoje, que você vai ganhar em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses. Eu estou na Doterra há 5, 6 anos. É de 2018, não. Vai fazer 6 anos. Tem que fazer as contas, eu estou perdendo. Então, não vai ganhar o que eu ganho em 6 anos, em 6 meses. Vai ganhar o que eu ganho em 5 anos, talvez. Talvez, se você tiver mais tempo que eu e conseguir, você pode ganhar em 4. Então, não vamos enganar ninguém. A gente apresenta o negócio para a pessoa real e diz para ela: renda residual. É eu ganhar, investir, plantar. Eu ganho, planto, eu ganho, planto, eu ganho, planto, até que eu vou, isso aí vai crescer e eu vou começar a colher. Então, quando olha a rede, nossa, 3 mil cadastrados, minha nossa, que eu não cadastrei 3 mil. Cadastraram por mim. Eu cadastrei muito, mas não foi 3 mil. É porque eu cadastrei uma amiga, que essa amiga cadastrou a amiga, que cadastrou outra amiga, e aí foi crescendo. Então, quando eu penso em 3 mil pessoas, divide essas 3 mil pessoas por esses 5 anos, certo? Mas não fui eu sozinha. Fui eu e todos aqueles que eu cadastrei que foram cadastrando. Então a gente cresce, não tem como não crescer. Por isso a gente ensina, é copiar e colar, copiar e colar. Eu estou construindo a minha adutora. Lembra que a gente aprendeu que a gente vai construindo a nossa adutora, né? Então a responsabilidade é minha do negócio. Então, às vezes a pessoa entra na Doterra e fala: ai, fulano me abandonou, começou o negócio, parou. Se você não está disposta a ouvir essa frase, não começa. Porque você vai ter pessoas empolgadíssimas que vão começar o negócio e vão murchar. Então, elas pegam fogo rápido, mas apaga rápido. E muitas vezes aquela outra que foi indo devagarinho, devagarinho, aquela chaminha que foi indo, foi indo, foi indo, pegou. Então, a gente nunca sabe exatamente, né? Mas a gente tem que apostar em todo mundo. Em todo mundo.
e a responsabilidade dessa aposta é nossa. Então, construir um negócio cano por cano, né? Ser o pioneiro ali dentro da minha família, dos meus amigos, maravilha. Mas a coisa tem que ser consistente e eu não posso desistir. Então, não é aquele negócio que eu faço quando dá tempo, quando sobra tempo, quando tiver afim, porque aí você vai demorar muito mais para tirar algum caldo dali. Então, o momento de fazer o negócio é agora. Então, se você vai ensinar para as pessoas, é ensinar para elas que existe crise financeira. Quando que no Brasil não existiu crise financeira? Existe desemprego? Quando que no Brasil não existiu desemprego? Então, pessoas precisando se reinventar depois de pandemia, depois de não sei, sempre tendo gente precisando se reinventar. Sempre tem gente precisando trabalhar, ter uma outra renda, fazer alguma coisa para poder crescer, sempre. O nosso papel é apostar nessas pessoas, dar essa segunda alternativa. Não adianta a gente ficar só na apresentação de ódio, porque aí nunca vai ter pessoas para fazer o seu negócio. Então, se você quer pessoas para fazer o negócio, você tem que falar do negócio. Então, usem o feeling, né? Para uns eu falo logo de cara, para outros eu espero um pouco, mas se essas pessoas te conhecerem, verem você ali animada e fazendo acontecer, My memory is very bad. a I pessoa didn't check. vão entender sobre o negócio e falar o que que você está fazendo, como que você está fazendo isso? E elas vão te perguntar e você vai introduzir o negócio para elas, tá certo? Então, conhecem a história do vendedor de sapato? Então, ele trabalhava numa empresa, né? Uma fábrica de sapato. E aí, esse vendedor, então, chega, o chefe dele chega e fala: Olha, nós gostaríamos de abrir uma fábrica lá lá na Índia, tá bom? Precisamos abrir lá uma fábrica. Você pode ir lá ver como é que é para a gente abrir? Aí o cara vai, olha tudo, volta e liga e fala: Aqui não vai ter jeito, patrão. Aqui as pessoas andam muito descalças. Aqui as pessoas não têm saneamento como a gente tem. Aqui as pessoas não têm essa cultura de sapato. Não vai dar. Não vai dar. Aqui não é um bom lugar para vender sapato. Tá bom. E ele voltou para casa. O chefe ali, muito inconformado, falou: Gente, mas não é possível. Passou um tempo, mandou outro lá. Vai lá ver se já tá bom para vender sapato. Aí o cara ligou. Patrão, é o melhor lugar para se vender sapato. Ninguém usa. As pessoas não têm essa cultura. A gente ensina agora as pessoas a usarem e vamos começar a vender os sapatos para elas. Vamos mostrar esse mundo de sapatos que eles não conhecem, um mundo novo. Aí então eles abriram uma, duas, três fábricas e as coisas começaram. Na da Terra não é diferente. Tem pessoas que nunca ouviram falar. E tem outras que ouviram falar, mas foi cadastrado, comprou um outro e só deixou lá. Então, depende do meu olhar. Então, o negócio é meu. Eu tenho que ter esse fogo, eu que tenho que ter essa coisa de querer realmente fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes a gente se dedica bastante, às vezes dá uma zica. Alguém deixa a gente, alguém que parecia que era ótimo, não está fazendo. Paciência, isso é marketing de multinível. Essas pessoas não têm registro, não são CLTs, então a gente não tem compromisso real de ninguém, a gente só tem a conversa. Então, algumas vezes a gente se decepciona aí, bola para frente. Nós não vamos passar o nosso negócio por causa de um, dois que nos decepcionaram. Então, o histórico da empresa nos ajuda. É um histórico de empresa internacional excelente. O produto é de primeira qualidade, então a gente não tem que se preocupar com produto ruim. O produto de blends, de mix, de tudo, são perfeitos e são únicos e exclusivos.
Vocês nunca vão encontrar um On Guard, um Breathe, aqui no UK Air. Vocês nunca vão encontrar um Zendócrine. Não tem. Zendócrine só tem na doTERRA. Então, é produtos únicos. Então, vocês podem falar de produtos únicos. E é um modelo de negócio que nunca muda. Então, esses 5 pontos que estão aí na tela são por que nós fazemos doTERRA. Porque é uma empresa internacional, porque é um produto de primeira necessidade, porque tem produtos únicos e exclusivos, porque é um modelo de negócio que não muda e porque o momento de mercado é agora. Quem não está precisando de saúde? Então, por causa desses 5 motivos, a gente sabe que a gente vai crescer, mas depende de nós. Eu coloquei aqui uma base. Na verdade, isso daqui eu já fiz há um tempo, então isso daí já está um pouco mais agora, né? Mas no primeiro mês eu posso começar ganhando 500, no meu segundo 550. Isso aí foi feito matemática. Se eu cadastrar um, se eu cadastrar dois, quando eu cadastrar três. Então, depois de 10 meses, se eu andar devagar, se o meu crescimento for somente de 10% ao mês, só. Então, eu cadastro um, mês que vem eu cadastro mais um, e assim eu vou fazendo 10% só. Então, se eu for bem devagar, eu vou ter um ganho dessa forma no final. Se eu tiver isso aqui, ali foi a gente coloca crescimento de 10% todos os meses, trabalho sério, profissional, inteligente, de forma paralelo, né, ao meu outro trabalho. Aí eu vou ter o meu outro bônus, que é o meu Unilevel. Então aí vai ter no 11º mês, 12º, nanana. Eu não gosto de mostrar muito esses números que são muito grandes, mas o mais importante da gente entender é que o crescimento de 1% ao mês já vai me fazer crescer bastante. Então, se seu crescimento for bem baixo, ruim, ainda assim, em 5 anos, sua renda será acima. Nossa, saiu um erro ali que acho que meu computador estava maluco, né? Será acima de 13 mil reais. Isso é construir uma adutora. Nossa, olha aí, ele saiu, que o meu teclado em inglês, às vezes, sai essas bagunças, né? Então, eu preciso decidir se eu quero trabalhar 2 horas, 4 horas, 6 horas ou 8 horas. Construindo o meu cano por cano, construindo tudo paralelo ao meu trabalho, eu vou conseguir crescer com certeza. Então, como estava a sua vida 5 a 10 anos atrás? É um questionamento que a gente precisa se fazer. Seus planos de vida, suas metas, você sabia onde queria chegar? E daqui 5 a 10 anos, onde você quer estar? Tá certo? Então, quem tiver aqui hoje, escreve, né? Como eu quero estar daqui 5 anos. Daqui 5 anos você pode com certeza ser um Gold, ser um Platinum, né? Mas precisa estar construindo. Nossa, 5 anos é muito tempo, mas vai passar, que nem faculdade. 5 anos você leva para se formar. 5 anos você leva para tirar caldo de tudo que você aprendeu. E aí você vai começar, né? Aí depois de 5 anos você pode começar a usar o dinheiro que entra. Não é que só vai entrar dinheiro daqui a 5 anos. Não, vai entrar. Pode entrar logo no seu primeiro mês, mas você vai investir de novo na própria doTERRA. Vai entrar e você vai colocar lá de novo. Vai entrar e você vai colocar. Depois de 5 anos, você pode começar a tirar uma parte para você, porque isso que é uma renda residual, né? Então, o melhor momento de construir essa sua adutora é agora, para não ficar carregando baldinho, porque o tempo vai passar construindo ela ou não. Vai passar de qualquer jeito, tá certo? É a história do vendedor de sapato. A gente pode ou não pode crescer, depende de nós. Mas é uma coisa que depende do meu olhar. Os óleos essenciais, eles são necessários. A gente tem que ter um olhar inteligente, um olhar para cima. Não dá para ficar pensando nas coisas que eu perco, mas no que eu subo, né? E olhar as pessoas e sem julgá-las, né? Então, às vezes eu olho para uma pessoa e falo, nossa, essa daí não vai virar, não vai ter dinheiro para nada. Nunca pense assim.
Pensa que você está levando saúde para essa pessoa e que se ela comprar um único óleo de lemon, ela já vai ter grande ajuda. O que eu tenho visto na minha prática esses anos é que existem dois tipos de consultores. Aqueles consultores que estudam muito. Estudam, são experts em óleos, mas não conseguem cadastrar, mas não conseguem manter as pessoas. E tem aqueles que cadastram facinho, mas não conseguem reter. Ele cadastra a pessoa dela, compra no cadastro, depois não volta a comprar. Então, qual é o problema aí? O problema é aquela aula que eu dei lá atrás, que se vocês quiserem, a gente pode repetir, que é o 2221. Precisamos dar amostras, precisamos fazer follow-up, precisamos trazer as pessoas para a nossa educação continuada. Se os nossos cadastrados não assistem nossa educação continuada, eles não vão comprar mais. E você não vai reter essas pessoas. Não tem como. Bom, opa, não tem como. Se essas pessoas assistem educação continuada, aí sim você vai ter pessoas comprando novamente, tá bom? E aí, se elas compram, então, você entrega a amostra, você faz follow-up, você leva para a educação continuada, você assiste e leva seus downlines para lá. E se você assiste às reuniões de saúde financeira ou de negócio, você precisa assistir a reunião de negócio. Você precisa alinhar com o seu downline, seu upline. Então, essa é a forma de você crescer. Se você não participa das reuniões, dificilmente você vai crescer rápido. Se você não assiste às aulas de educação continuada, difícil você também conseguir crescer. As aulas de negócio também, porque é lá que a gente vai pegando os macetinhos, aprendendo com um, com outro, com um, com outro, né? É a forma que a gente tem de crescer. Então, olha lá, temos que trabalhar com afinco, persistência nesse modelo de negócio fantástico, onde você não precisa largar seu trabalho atual. Você só precisa começar a construir a sua adutora. Então, eu coloquei uma foto de uma adutora. Você vai construindo, porque com o tempo você não precisa mais ficar levando água, buscando água, levando água e buscando água. Tá bom? Esse é o nosso grande negócio, é uma super oportunidade. Poucos usam óleos essenciais ainda no Brasil. A história do vendedor de sapatos depende do meu olhar. Eu posso ser aquele que olha e fala: ai, nossa, todo mundo já ouviu falar, não vai ter jeito. Não, todo mundo que eu falo já usa óleo, já pegou algum e tal, então você vai desistir. Ou introduzir uma nova forma de falar para essa pessoa, fazer diferente. Tornar os olhos conhecidos para todos aqueles que convivem com você. Todo mundo tem que saber que você é uma pessoa que pode ter a solução para algum problema dela de saúde, ou para melhorar a qualidade dela. Pessoas conhecendo, pessoas gostando, pessoas comprando. Sua rede funcionando como a adutora. Então, hoje eu tenho a minha rede funcionando como adutora. Eu não conheço as 3.000 pessoas embaixo de mim. Todas não. Eu não conheço todos os consultores embaixo de mim. Não, não consigo, porque já é uma rede maior, uma rede grande. Não consigo conhecer todo mundo, mas eu sei que quase todo mundo me conhece, porque os vídeos estão aí e a gente está falando e as pessoas estão assistindo, a gente vai gravando e as pessoas sabem que fazem parte da minha rede. Mas eu também em cima de mim está o Aparício, em cima do Aparício está a Kali, em cima da Kali está a Beck. Eu conheço a Beck, porque ela veio aqui para o UK e tal, mas quando eu estava no Brasil eu não a conhecia, né? Então, percebe? Mas eu estou na rede dela, né? Mas ela não conhece todos os meus downlines, mas eu estou na rede dela. E quando ela tira férias, enquanto eu estou trabalhando para ela também. Eu também estou ajudando na rede dela. E quando eu saio de férias, aqueles que estão embaixo de mim também estão trabalhando para mim. E assim por diante, né? Então é assim que a gente tem que pensar, uma grande família.
A Doterra não está ligada só ao dinheiro. Se eu pensar quanto eu vou ganhar com isso, quero ver dinheiro na minha conta, já escutei tanto isso. Doterra não está ligada ao dinheiro, está ligada ao empoderamento. Empoderamento físico, emocional e empoderamento financeiro. É uma combinação desses fatores, leva ao empoderamento, e assim é assim que a Doterra trabalha. Então, não é só financeiro, por isso é diferente dos outros marketings de multinível. Os outros marketings de multinível só querem saber dos números, dos números, dos números. A gente não. A gente quer saber da saúde das pessoas, da qualidade de vida das pessoas. Não é só número. Mas é importante usar o produto, ter resultado e contar suas experiências. As pessoas precisam saber como você se sente em relação a esse trabalho maravilhoso. Não preciso prometer cura para ninguém. Só compartilhar minhas experiências com Gengest, com Deep Blue, com Serenity, com Smart Sassy, com Peppermint. E se eu não tenho nenhuma experiência minha ou daqueles bem próximos de mim com esses olhos, alguma coisa está errada. Porque se eu estou influenciando as pessoas, com certeza eu tenho histórias para contar de pessoas bem pertinho de mim com esses olhos, que são fantásticos. Tá bom, você pode ser professores de uma história só. Você pode ser um professor, na verdade. Vocês podem ser professores de uma história só. Está escrito errado aí. Como assim? Se você sempre contar as experiências da sua mãe, dos seus filhos, dos seus amigos bem próximos e a sua, mas eu vou repetir a mesma história? Não tem problema, ela é sua história. E a sua história faz diferença. A sua história, ela é verdadeira. Ela toca nas pessoas. Porque eu contar uma história de alguém da Doterra lá atrás que usou, não é a minha história. Então, eu tenho a minha história com os meus pacientes, com os meus amigos, com as pessoas, com os meus familiares. É a minha história, eu contando a minha história, com as minhas netinhas, o que usou com as netinhas, o que eu usei com os meus filhos, o que eu usei com meu marido, o que eu usei com a minha amiga, com a minha funcionária. Não importa, essas pessoas que convivem comigo é a minha história. E ela é verdadeira. E quando eu conto, liga, vai de espírito para espírito. As pessoas sentem verdade na minha história. E aí eu toco as pessoas, tá certo? Então, mais importante, seja sempre verdadeiro. Use o produto e seja um produto do produto, tá bom? Bom, eu falei rápido, né? Para que a gente pudesse terminar a nossa aula, porque eu queria ainda passar um vídeo para vocês pequenininho. Então, todo mundo tem uma história. Não pode ter vergonha da sua história. Tem que meter o louco, tem que contar a sua história. As pessoas têm que ver que você é uma pessoa que está maravilhada com esse produto, com esse trabalho, tá certo? E não seja um consultor dicionário. O que é um consultor dicionário? Ah, tô com dor de cabeça. Ah, tem esse óleo, é ótimo. Ah, você sabe se tá óleo, se tá óleo, se tá óleo, mas as pessoas têm que chegar para você rápido, né? Seja aquele consultor que conhece, mas que vai à luta, que busca as pessoas, tá bom? Se você busca as pessoas, você vai mais rápido. Se você só esperar cair na sua bandeja, vai demorar um pouco mais, mas você consegue também, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria de compartilhar alguma coisa antes de eu passar? Que horas são? Dá tempo. Antes de eu passar o nosso videozinho, alguém tem alguma coisa que gostaria de compartilhar aqui conosco? Fica à vontade. Vamos lá. Alguma coisa de consultor, de difícil, de fácil, de bom, alguma experiência que faz e dá certo? Deixa eu ver aqui no chat, tinha duas perguntinhas, deixa eu ver. Não, não. Bom, acho que eu falei muito rápido, né? Deixei todo mundo tonto, até eu tô aqui sem voz já. Deixa eu tentar ver se eu consigo passar para vocês um videozinho bem legal.
Quando a gente começou na Doterra, então não tinham aulas como a gente tem hoje, tá bom? Então a gente tinha os nossos gerentes de conta, era super legal. Os nossos gerentes de conta que faziam videozinhos pra gente. Eu quero passar um videozinho então para vocês de uma pessoa muito querida, que era um dos nossos gerentes de conta, tá bom? Oh. É um videozinho de 5 minutinhos, rapidinho, para a gente poder encerrar. Boa noite, meus líderes. Depois da convenção global que tivemos a semana passada, estou cheio de emoções. Primeiramente, de gratidão. Gratidão por vocês e tudo que vocês fazem. Seu trabalho não é fácil, eu sei, é muito difícil, mas eu sou grato de fazer parte com vocês e continuar desenvolvendo o nosso país, Brasil. Então, muito obrigado por tudo que vocês fazem. Também estou cheio do desejo de continuar me melhorando, de desenvolver pessoalmente. Emily Wright sempre fala que nós não somos uma empresa de óleos essenciais, somos uma empresa de autodesenvolvimento. Então, eu estava pensando de liderança. Como podemos melhorar nossa liderança e o que nós podemos fazer para continuar crescendo nossas organizações? Vou compartilhar minha tela e compartilhar alguns pensamentos com vocês. Liderança, então. Eu aprendi sobre liderança na faculdade, tentando graduar e me juntar com a Força Aérea. Então, em 2007, eu me formei, fui comissionado e mandado para Monterey, Califórnia, onde nós temos o Instituto de Linguagem de Defesa. Eu trabalhei neste grupo, neste esquadrão lá, com milhares de outros espiões. Eu estava treinando eles a espiar nos outros países. Eu trabalhei diretamente para o coronel lá, e ele era um homem muito inteligente, falava muitas línguas, ele estava encarregado de todo o treinamento nosso lá. Mas ele não se importava por ninguém, que não era ele. Nós tivemos a oportunidade de criar um novo esquadrão quando estávamos lá, mas como novos, nós faltávamos muito equipamento às vezes. Não tinha os computadores, as ferramentas que precisávamos por todo mundo. Mas ele exigiu que tudo que nós tivéssemos ficasse no escritório dele. Ele queria os duplos, né, os monitores, como se diz, 2 monitores no escritório dele, mas outros soldados estavam faltando computadores. Então, uma vez eu reclamei para ele, nós precisamos, nosso pessoal de TI precisa mais um monitor, eu poderia usar o seu? E ele ficou bem bravo, ele fechou a porta dele com força e disse, de quem são esses monitores? Tudo aqui é de quem? Quase brincando, mas não queria deixar ele muito errado. Ele falou, o povo americano que paga os impostos, né? Ele falou, não, eles são de quem? Eu falei, puxa, do governo. Ele falou, não, essas coisas são minhas, tudo aqui é meu. Essa foi a atitude dele, muito perigoso. Bom, na primeira oportunidade que eu tinha, eu me ofereci para ir para o Afeganistão. Eu fui lá por mais que um ano no Afeganistão, estava trabalhando por um general muito mais inteligente, com muito mais experiência que ele, General David Petraeus, um dos melhores que eu já conheci. Eu não estava trabalhando diretamente por ele com este coronel. Ele estava, muitos níveis acima de mim. Ele cuidava de 38 países que estávamos lá trabalhando na guerra juntos, milhares de pessoas. Eu era realmente um ninguém para ele. Mas ele tomou o tempo para me conhecer pessoalmente. Ele parou e falou comigo, tirou uma foto comigo e com meu pai. Eu fui lá com meu pai por 6 meses. Nós estávamos lá juntos lutando na guerra. Ele tomou o tempo dele de nos conhecer e ver se estávamos bem e ajustando bem para o Afeganistão e a guerra. De fato, quando eu estava lá, minha mãe tinha qual é a palavra? Hemorragia, hemorrhage no cérebro. E ele não estava no base quando aconteceu, mas ele mandou um funcionário dele para verificar comigo se eu estava bem e se eu precisava voltar para casa para ver minha mãe. Eu não faria isso, mas
o Atom mostrou muito sobre a liderança dele e me tocou realmente. Ele fechou a minha fidelidade para ele pelo resto da guerra. Eu aprendi a amá-lo pela liderança que ele me mostrou e mostrou a todos nós lá. Realmente eu andaria para as próprias portões de inferno com ele e nós quase fizemos isso no próximo ano. Um líder excelente, o estilo dele. Um outro general que eu conheci foi General Lawrence. Lawrence's leadership, nós sempre falávamos. Muitos líderes têm um organograma assim, espero que eu estou usando a palavra certa, organograma assim na parede, né, com o chefe aqui em cima, os nomes dos líderes e gerentes aqui, e os funcionários básicos lá embaixo. Eles trabalham por ele, né? Eles estão fazendo o trabalho para que a empresa dele corre bem. Mas General Lawrence, na parede dele, tinha um organograma invertido. O nome dele e a foto dele estava aqui abaixo e os trabalhadores do dia a dia estavam aqui em cima. Quando as pessoas perguntaram o porquê ele estava abaixo deste organograma, ele sempre falava que ele trabalha por eles. O trabalho dele é fazer com que eles tenham as ferramentas, a educação e tudo que eles precisam ter para que a empresa, a organização continue desenvolvendo e correndo como deve. Então, ele tem que trabalhar por eles. E eles são os chefes da empresa. Essa atitude é muito diferente. De fato, me lembro do melhor líder que já existiu na Terra. Ele falou uma vez, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Que educação, né? Que pensamento. Realmente, isso é liderança. É uma escolha que nós podemos fazer de servir os outros. E, de fato, essa foi a lição que nós aprendemos na Convenção Global. Mark Wolford falou que nossa missão é empoderar os outros. Greg Cook 2 vezes falou que Doterra é um programa de liderança. Até o Unilevel é uma estrutura baseada em liderança. Então, eu quero perguntar, o que você está fazendo na sua equipe para empoderar ou servir seus membros? Você está se importando somente com seu volume, com vendas? Ou realmente você está conectando com as pessoas? Como é que você está servindo eles e deixando eles a crescer junto com vocês, desenvolver sua mente, como Emily Wright fala? Dana Moore, na sessão de sábado, em Empowered Success, falou que precisamos ser atenciosos e gratos. Essas foram algumas das dicas que ela nos deu. Enviar um presente para seus clientes fiéis, às vezes, para agradecer-lhes pelo trabalho que eles estão fazendo. E até enviar um presente para os clientes não tão fiéis. Envia uma mensagem que serve e que não vende. Essas lições foram impactantes para mim. Fechando aqui, eu quero falar de nosso líder Dave Sterling, realmente um grande exemplo para mim. Eu conheci ele na academia dos funcionários aqui, que ele frequenta, né? Na academia, 6 horas da manhã, fazendo flexões, malhação, né? Com a gente aqui. E ele também se importou comigo, ele me conheceu e falou, me perguntou sobre meu trabalho. Eu estava trabalhando no atendimento ao cliente. De novo, eu era um ninguém para ele, mas ele tomou o tempo para falar comigo. E depois de uma semana difícil no serviço ao cliente, ele ficou sabendo e mandou uma cartão de Natal, foi naquela época, uma cartão de Natal para minha casa, da casa dele. Ele não deixou na minha mesa aqui no trabalho, ele mandou para minha casa e foi algo pequeno, né? Mas para mim foi algo grande, foi algo muito legal, muito impactante. E de novo ele fechou a minha fidelidade. Esse é o tipo de homem que ele é, o líder que nós temos aqui na Doterra. Eu espero que vocês também estão tentando se esforçar a ser este tipo de líder, de servir os outros, de inspirar os outros, de empoderar seus membros. Estamos juntos. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. Realmente, eu estou cheio de gratidão esta semana e sempre por tudo que vocês fazem. Até a próxima. Boa noite, meus líderes. Peraí. Depois da convenção global. Oh, oh. Peraí.
Ai, ok. Todo mundo está me escutando? Um vídeo muito bom. Ele é um fofo, hoje ele já está na do Terra bem mais lá em cima, mas ele era o nosso, ele resolvia tudo para nós, a gente, ai, por favor, socorro, tá acontecendo, o que que eu faço? Nananã. Porque a gente não tinha, ninguém conhecia, nós éramos os primeiros, então era muito difícil algumas coisas para nós, entender escritório virtual, entender tudo isso, entender sobre liderança. Esse nunca foi, eu nunca sonhei em ter uma empresa, eu nunca quis ter um monte de funcionário, eu nunca quis, nunca foi meu desejo, eu sempre gostei de trabalhar no meu trabalho que é um para um. É eu e meu paciente ali, o máximo que eu tinha era uma secretária. Esse sempre foi o modelo que me deixou segura, que me fazia amar meu trabalho também, né? Nunca foi meu sonho ter um negócio com tantos funcionários, sair falando, nunca, nunca. Mas quando eu comecei com a Doterra por um desejo de ajudar as pessoas, eu tinha que abraçar essa forma de trabalho. Então era muito difícil para mim falar de olhos, explicar sobre os olhos, assim, e falar de negócio, então era uma coisa mais difícil para mim. Eu também tive que aprender. Eu também tive que ir passo a passo. Eu também tive que ir desbravando. Perdi muita gente por falar de forma abrupta, falar demais. Perdi gente porque falei de menos. Até que eu fui encontrando, então, o meu equilíbrio. Então, não desistam. Busquem o seu equilíbrio. Falem para as pessoas, falem dos olhos, falem do negócio, falem da Doterra na vida de vocês. E as coisas vão acontecer. Mas não esqueçam, uma faculdade leva uns 5 anos. E nós vamos levar esse tempo para chegar lá também. E depois a gente vai ter. Todo mundo sabe que depois que pega o seu diploma, as coisas vão acontecer de forma diferente, né? Elas esperam que com aquele diploma a vida vai mudar. E a de vocês não vai ser diferente. E a minha também não. Tá bom? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat, tem algumas coisas. Hum, que bom que vocês gostaram do conteúdo. Ai, que bom. Vou gravar, essa aula está sendo gravada, vou colocar no YouTube para todo mundo poder assistir. Quem não assistiu, assistam com seus downline. Não funciona mandar a aula para o seu consultor e dizer para ele: assiste essa aula. Se você pedir para ele assistir, assiste e vá comentar com ele. Você assistiu? Fez diferença para você? Foi bom para você? Beleza? Um beijo grande, pessoal. Até semana que vem, no mesmo bate-local, na mesma bate-hora. Beleza? Mas acho todos vocês muito tímidos. Vocês podem falar na minha aula, pode perguntar, pode tirar, pode já vir com as perguntas também. Beleza? Beijo grande. Tchau, tchau.